Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mariana. Eu participei de algumas formações aqui do portal, nas de design gráfico e web design. Para quem não me conhece, eu sou formada em design gráfico pela Universidade Estadual de São Paulo, né, a Unesp, e atualmente eu faço mestrado junto à USP. E eu vou passar para vocês hoje, assim, aulas que são bem práticas, na verdade, elas não vão ter quase nada de teoria, que são as aulas de Photoshop. Essas aulas de Photoshop, a pedido do professor Luciano Augusto, elas são focadas na versão CS6, que é a versão mais nova que a gente tem. Mas já adianto que quem não tiver essa versão vai conseguir fazer também em outras versões, tudo que a gente vai fazer aqui, não se preocupe. Eu estou usando a versão em português para ajudar principalmente quem não sabe onde ficam os atalhos, os nomes dos menus aqui do Photoshop, mas quem estiver usando em inglês, não se preocupa, que eu vou tentar, na maioria das vezes, traduzir o nome para vocês também não ficarem perdidos. Vocês vão ver que alguns menus mudam de lugar por causa da ordem alfabética, né? Alguns comandos, algumas opções, mas dá para fazer numa boa, é tranquilo. E quem está começando agora vai ver que às vezes até ajuda o software em português, porque de repente você consegue encontrar melhor, né? Já é a sua língua, você está mais adaptado. Uma outra coisa que eu vou pedir para quem está começando a ver essas aulas agora e já tem alguma noção é que tenha paciência, porque elas realmente vão ser bem introdutórias. Eu vou explicar onde ficam todas as ferramentas, quais são os menus, porque tem muita gente que está começando esse curso que não tem noção nenhuma e está aqui para aprender o programa. Mas a gente vai ter vários módulos e mais para frente vocês vão ver que vai ficando cada vez mais difícil. Portanto, se alguém ficar com dúvida, reveja as aulas. Se tiver muita dúvida ainda, pode entrar em contato comigo. Eu vou tentar responder assim, o máximo que eu conseguir. Façam bastante exercícios, pratiquem. Eu vou tentar deixar assim o mais explicado possível, mas tem coisas que às vezes você não consegue entender. Procure tirar as dúvidas, porque a gente tem que fazer um conhecimento bem solidificado. Porque a hora que vocês chegarem nas aulas mais difíceis, que é o módulo avançado, vocês têm que ter já bastante noção do que vocês estão fazendo, senão o conhecimento não vai conseguir ser aplicado ao que a gente precisa. Bom, essa aqui é a interface, né, do Photoshop CS6. Ele é preto, né, cinza, ao contrário das outras versões do Photoshop que eram claras. Assim, as mudanças que teve de uma versão para outra não foram assim tão significantes, foi mais no visual e alguns filtros e alguns efeitos que foram aplicados. Então, assim, por isso que eu disse que algumas pessoas que não têm essa versão vão conseguir fazer do mesmo jeito ah, o que vai ser proposto aqui, né? As atividades que serão propostas. Para começar a apresentar para vocês, então, o programa, aqui a gente tem a barra principal dos menus, né, o arquivo onde você pode fazer um arquivo novo, abrir um arquivo já pronto, procurar no Bridge, que é um programa de gerenciamento de arquivos que vem junto, né, com a suíte Adobe. Tem o Mini Bridge também, que é o mesmo programa e ele tem uma versão estendida e uma versão mais rápida, né, que é o Mini Bridge. Aqui eu abrir como objeto inteligente, abrir recentes, aqui eu tenho alguns arquivos que eu fiz recentes, fechar para o bridge e por aí vai. Depois eu volto e vou explicando menu por menu para vocês. Aqui tem o editar, que a gente vai ter edição principalmente de objetos e algumas imagens. São edições básicas que a gente vai fazer. E algumas predefinições também aqui que a gente consegue alterar as nossas preferências do Photoshop, ó, que vocês conseguem depois eu vou mostrar como alterar. Aqui a gente tem o menu de imagem. Esses menus, no inglês, aqui é o File, aqui é o Edit e aqui é o Image. Aqui a gente tem alguns ajustes de imagem. Quando você trabalha principalmente com fotos, e isso quem trabalhar profissionalmente também, fotógrafos que estão fazendo esse curso, vocês vão usar muito esse menu, que é o menu que você contém desde alterações nas cores das imagens até tamanho, rotação, corte e tudo mais. Aqui é o das camadas, também conhecido como menu Layers, onde a gente vai alterar os estilos de camada, fazer máscaras de vetores. Isso tudo vocês vão ter ao longo do curso, não se preocupem com isso agora. Aqui é o tipo, né, o type, que a gente vai ver a parte de tipografias, né? As tipografias que estão presentes no computador, os glyphs, né, que são aqueles caracteres especiais. A gente vai ter parte de rasterização de texto, visualizações de fontes, idiomas, vai ser tudo aqui. Aqui é o Select, ou selecionar, que a gente vai trabalhar com seleções. A gente vai ver que com ele a gente faz várias
modificações em camadas ou em partes de camadas que são selecionadas. Aqui a gente tem os filtros, né, os famosos filters, que muita gente gosta de usar, principalmente os que estão começando, porque eles são efeitos já prontos no Photoshop que você consegue aplicar, fazer algumas coisinhas diferentes em foto. A gente vai ter uma aula só sobre filtros, inclusive uma aula sobre Liquify, que é um filtro que usa-se muito para alteração de fotos, né, retoque de fotos. Vocês vão ver que é bem legal. Aqui é o visualizar, né? Que é, também no inglês ele é conhecido como visualization, se não me engano. Posso estar falando errado, mas eu confiro isso para vocês. Em que vocês vão ver a parte que a gente tem de tela, de visualização de arquivo, né? Mais um, menos um, é, tamanho original, as guias, as réguas, a gente vai ver tudo isso aqui. Aqui é o menu das janelas, onde a gente vai colocar ou não, adicionar ou não janelinhas de menus. E vamos poder também personalizar a nossa área de trabalho do Photoshop e aqui o da ajuda. Aqui no inglês chama Window. Bom, esse aqui é o menuzinho principal. Aqui a gente tem um menuzinho secundário que, no meu caso aqui, ele está com o menu do Brush, mas cada vez que você pega uma ferramenta diferente, ele vai alterar. É como se fosse um menu referente a essa ferramenta. Quem conhece um pouquinho de Illustrator sabe que o Illustrator ele não faz muito isso, né? Que ele continua uma barra fixa e aqui você altera de acordo com o que você quer, mais ou menos tipo isso aqui. Mas aqui no Photoshop não, cada vez que você clica na ferramenta ele abre as opções dela aqui nesse menuzinho suspenso. Ainda que nesse menu suspenso a gente tem os tipos de área de trabalho que são as áreas de trabalho default, né? Que são os padrões que vem no Photoshop. Tem essa daqui que são as essenciais, que eu geralmente costumo trabalhar nessa. Tem gente que gosta de trabalhar na de pintura, que vocês vão ver que ela vai alterar toda a área de trabalho para quem mexe com pintura digital. Então aqui você vai ter as cores disponíveis, os pincéis, as camadas, ele já vai vir todo para gerenciar pintura digital. Tem gente que gosta de trabalhar na de fotografia, que daí ela vai vir com os ajustes de imagem, que são os que estão aqui também, depois eu vou mostrar para vocês. E essa área de trabalho, assim, elas vêm para facilitar, mas às vezes vocês vão ver que ela acaba atrapalhando. Então vocês podem personalizar ela, depois eu vou ensinar a personalizar. Tem para quem trabalha com tipografias, né, textos, massas textuais, que ela também já vem com todas as coisas disponíveis para texto, né, as ferramentas aqui. Tem aqui você pode usar aqui só as coisas novas no CS6, que vocês vão ver aqui que são todas as. Aqui também é um jeito de você descobrir tudo que veio novo na suíte CS6, que é o Mini Bridge, que são os gerenciamentos novos de camadas, novos ajustes, as novas propriedades de imagens, de caractere. Por aqui vocês vão ver tudo que é novo. Vai ter uma aula que eu vou passar isso tudo para vocês, que é o que é novo mesmo. Vocês vão ver que realmente assim são coisas legais para se aplicar, mas que dá para você trabalhar sem elas também. E aqui a gente consegue depois redefinir essa área de trabalho, também vou ensinar isso para vocês numa aula, mas por enquanto eu vou usar os essenciais. Na próxima aula eu vou passar para vocês então qual é esse menu, perdão, da área de trabalho dos essenciais e esse menu aqui. E aí nisso a gente vai começar a fazer algumas coisinhas básicas para vocês irem se adaptando ao programa e irem utilizando algumas ferramentas e tudo mais, tá bom? Então na próxima aula a gente se vê. Mais uma vez eu me coloco à disposição. Quem precisar de alguma coisa, pode me mandar e-mail, recado no portal. A gente tem agora o fórum, tá bom? Então até a próxima aula, pessoal.